Boa noite, gente. Agora acordaram. Amém. É muito bom estar com vocês de novo aí, né, depois de algum tempo meio longe. Então, eu gostaria de, antes de nós iniciarmos, né, propriamente dito, nosso estudo, porque não é bem uma palavra, né, vai ser mais ou menos um estudo de introdução, os livros que vocês já estão lendo, a gente, assim como a gente está, vamos fazer uma oração pedindo para que Deus nos abençoe. Amém? Convido a todos a curvar suas frontes, seus rostos e vamos orar. Deus, nós te louvamos e te agradecemos porque tu tens sido bom para conosco, Pai. E aquilo que vamos ver agora, Senhor, o Senhor vem abençoar a vida de cada um, para que todos conheçam um pouco da tua história para as nossas vidas, Pai. A história que tu tem desenhado através da história do mundo, através da palavra, para que cada um dos teus filhos aqui te conheça um pouquinho melhor. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém. Então, para nós iniciarmos com chave de ouro, vocês já sabem o que a gente vai fazer aqui, né? Vai ser o The Bible, início, Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, mais o livro de Jó. Então, para iniciar, eu gostaria de pedir para o pessoal da mídia preparar o vídeo e nós vamos começar já com o vídeo. Prestem atenção que está lá para vocês. No princípio, não havia nada. Nada além do silêncio de trevas sem fim. Mas o Criador soprou perante o grande vazio e sussurrou: faça-se a luz. E a luz foi feita. E era bom. O primeiro dia. E então a luz disforme começou a ganhar substância e forma. Um segundo dia. E nosso mundo surgiu. Nosso lindo e frágil lar. E uma grande e calorosa luz nutriu seus dias. E uma luz menor regeu as noites. E houve a tarde. E a manhã. E outro dia. E as águas do mundo juntaram-se. E em meio a elas, apareceu o chão seco. Mas um dia se passou. E do solo cresceram coisas. Um tapete verde grosso se estendeu por toda a criação. E as águas também ficaram cheias de vida. Grandes criaturas das profundezas que não existem mais. Uma vasta multiplicidade de peixes, alguns dos quais ainda nadam por estes mares. E logo, o céu foi povoado de pássaros. E houve uma tarde e uma manhã, o 5º dia. Agora o mundo inteiro estava repleto de seres vivos. Tudo que rasteja, tudo que se arrasta e todos os animais que andam pela terra. E isso era bom. Estava tudo bom. Havia luz e ar, água e terra. Tudo limpo e preservado. Havia plantas e peixes e aves e animais, cada um conforme sua espécie. Tudo parte de um todo maior, tudo em seu lugar. E estava tudo equilibrado. Era o paraíso. Uma joia nas mãos do Criador. E então o Criador fez o homem, e ao seu lado a mulher. Pai e mãe de todos nós. Ele deu a eles a escolha. Seguir a tentação das trevas, ou preservar as bênçãos da luz. E eles comeram do fruto proibido. A inocência deles foi extinta. E assim por 10 gerações desde Adão, o pecado esteve entre nós. Irmão contra irmão. Nação contra nação. O homem contra a criação. Matamos uns aos outros. Dividimos o mundo, fizemos isso. O homem fez isso. Tudo que era lindo, tudo que era bom, nós destruímos. Obrigado. Pode colocar aí o meu note, por favor. Aí. Vocês acabaram de ver um vídeo, ele é um trecho de um filme.
Quem sabe qual filme eu recortei isso aí? Noé, o Noé do Russell Crowe. Um filme que não viu ainda, pode olhar, tem aí nos streaming, não vou fazer propaganda, porque isso aí deve estar indo para a internet, né? Mas tem aí nos streaming que você pode ver o filme Noé, certo? Você pode ver todo o filme e esse é um trecho que tem lá. Esse filme Noé, ele não é totalmente bíblico, né? Ele foi tirado de um livro apócrifo. O que é um livro apócrifo? Um livro apócrifo é um livro que ele não foi reconhecido como um livro bíblico, como um livro que deveria estar dentro da Bíblia, certo? Isso é chamado de livro apócrifo. Muito obrigado. Hoje nós vamos ver apenas o Pentateuco, mas aqui vocês podem ver nesse slide a divisão da Bíblia, né? Essa divisão é nossa. Como assim nossa? Ela é uma divisão ocidental, ela não é a divisão oriental, a divisão dos judeus. A divisão dos judeus é diferente da nossa. Nós vamos classificar desse jeito para que nós possamos compreender melhor aquilo que Deus quer falar para mim e para você. Então, a Bíblia hoje está dividida no Velho Testamento apenas, né? Em Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. Dentro dos livros proféticos, nós temos os profetas maiores e os profetas menores. Não tem a ver com tamanho, gente. Não tem a ver com, eu sou um profeta menor, porque eu sou menorzinho que o pastor Gilberto. Gilberto é um profeta maior, né? Não tem a ver com tamanho. Tem a ver com quantidade de tempo que eles profetizaram. Por isso, nós dividimos dentro dos livros proféticos os profetas maiores e os profetas menores. E hoje a gente vai ver então um pouquinho sobre o Pentateuco. Daquilo que vocês têm aprendido da Bíblia, que vocês têm estudado da Bíblia, o Antigo Testamento tem 39 livros. São 929 capítulos, 23.148 versículos. E ele foi escrito num período de aproximadamente, a Bíblia toda, 1.500 anos. Entre o primeiro autor e o último, levou 1.500 anos para a Bíblia ficar do jeito que ela está aí na sua mão. E o primeiro livro foi Gênesis, o início. Quem foi o autor do livro de Gênesis? O autor do livro de Gênesis foi Moisés. É a autoria dada a Moisés, certo? A palavra Gênesis do grego significa começo. E em hebraico significa no princípio. Alguém sabe o versículo 1:1 de Gênesis? O que diz? No princípio. E você sabe o que está escrito em João, capítulo 1, versículo 1? O que diz lá em João, versículo 1, capítulo 1? Alguém sabe aí? Novo Testamento. Fala. No princípio. A mesma palavra que tem lá em João, também fala lá no início de Gênesis. Ele fez de propósito. Por quê? Porque no princípio, nós falamos daquilo que é mais importante. E qual é o personagem mais importante da Bíblia? Deus. Deus é o personagem mais importante da Bíblia. E hoje nós vamos ver um pouquinho, então, a respeito desses livros. Então, dentro do Pentateuco, começa com o livro de Gênesis. Qual é o contexto? O que acontece no livro de Gênesis? Gênesis começa com a criação do universo e da humanidade. Deus prossegue com as histórias dos primeiros seres humanos, Adão, Eva, a queda da humanidade, quando Eva pecou. Devido ao pecado, tivemos como resultado o dilúvio global. Essa palavra está aqui porque algumas pessoas não acreditam no dilúvio global. É que nem aquela história dos terraplanistas, né? Os terraplanistas acreditam que a Terra é plana e você não tenta convencer um terraplanista que a Terra é redonda, certo? Você simplesmente concorda com ele. Aqui é a mesma coisa, o dilúvio foi global e não aqueles que, não, o dilúvio foi local, não acabou com todo mundo. A Bíblia fala que foi global, está dito. Foi nos dias de Noé e aconteceu depois a dispersão das nações através da Torre de Babel. Em seguida, o livro se concentra na história dos patriarcas, começando com Abraão, Isaque e Jacó, até que culmina na história de José, filho de Jacó. E se torna uma figura-chave no Egito. Vocês lembram da história de José, né? Um menino,
aproximadamente uns 16 anos, alguns aí. Quantos aqui tem 16 anos? Levanta a mão. Bem alto, gente. Ah, pouca gente tem 16 anos. Achei que ia ter mais. Faz parte. Aproximadamente a idade de vocês, 16 anos, foi vendido pelos próprios irmãos como escravo. Primeiro deram uma surra nele, jogaram ele num buraco fundo, um poço seco, um poço sem água, deixaram ele dentro daquele poço, e aí quando estava passando umas pessoas lá, eles, vamos vender ele como escravo. E essa começa a história de José. Os personagens principais são Deus, Adão e Eva, Caim e Abel, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Jacó e José. E como é que é essa linha temporal? Vamos ver aqui, ó. Aqui nós temos, se você vê esse monte de número aqui, é um resumo, capítulo a capítulo, o que o livro de Gênesis fala. Mas para a gente não ficar falando capítulo a capítulo, a gente vai dar um enfoque um pouquinho mais aqui, nessa parte de cima aqui, ó. Certo? Aonde a gente vê aqui, ó, o capítulo de Gênesis, ali, ó, Gênesis 1 e 2, aqui onde tem um planetinho ali, ó, é nós ali. Agora os terraplanistas enlouquecem ali, né? Tem um globinho. Enfim, tinha que ter ali Asgard, né? Igual Asgard, terra plana e aquela coisa para baixo. A criação, os primeiros seres humanos. Gênesis 3 fala da queda da humanidade e o pecado original. Alguém sabe o que significa pecado original? Alguém se arrisca aí? Ninguém sabe o que é pecado original? Vamos deixar para as perguntas para ver se alguém vai fazer então o que é pecado original. O primeiro pecado, gente, está escrito ali, pecado original, o primeiro pecado. De Gênesis 4 a 5 fala das primeiras gerações. De Gênesis 6 a 9 conta a história do dilúvio, né? Fala a respeito de, tem até uma coisa interessante, né? Quando Moisés estava lá no dilúvio, né? E aí Moisés estava na arca com todos os animais. Amém? Amém? Não amém, gente. Era Noé. Era Noé, não era Moisés. O pessoal fala piadinha para você entender se está ligado no negócio. Ah, é Noé ou é Moisés que está na arca? Moisés nem era nascido aqui, gente. Aqui era só Noé. Noé estava na arca, feito? Então é só para ver se vocês estão ligados mesmo. Depois da história de Noé, vem o quê? A grande história da Torre de Babel, onde todo mundo falava uma só língua, tentaram construir uma torre para se chegar a Deus e disseram a si mesmo: nós somos tão bons, olha o tamanho da construção, olha o que nós fizemos, vamos construir uma torre que nos acheguemos até os céus, à altura de Deus, e vamos nos tornar Deus. Na verdade, a gente nem precisa de Deus. Quando Deus viu isso, olhou para eles: ah, vocês estão achando que vocês são alguma coisa? Babel. Babel significa confusão. E aí houve a mistura. Aí nasceu as diferentes línguas que nós falamos hoje na Terra. E para quem for estudar linguística no futuro, se você for aprender, você vai ver que existem muitos trabalhos científicos da linguística que os cientistas pesquisaram e eles acabaram descobrindo que todas as línguas da Terra acabaram derivando de um mesmo lugar, de uma única língua. Ou seja, Babel é verdade. Havia uma única língua, da onde se surgiram todas as outras línguas na Terra. E detalhe, isso nem é bíblico, viu, gente? Isso é científico. O pessoal não acredita no que está na Bíblia, mas isso é científico. Depois, o restante todo de Gênesis, do capítulo 12 a 50, vai falar da história dos patriarcas. Quem são os patriarcas? Alguém sabe quem são os patriarcas? Noé? Quase. Quase foi. Vamos lá. O primeiro deles, Abraão. O filho dele, Isaac. O filho dele que assumiu a sucessão, Jacó, porque tinha 2 filhos, Jacó e Esaú. É isso aí. Aqui, de 12 a 50, vai contar a história de todo esse povo aí, gente. Certo? Vamos adiante aqui, então.
Para quem está no YouTube, já deixa o like. Tem gente no YouTube? Tem? Então tá bom. Para quem está no YouTube lá, ou aqui, ó. Para quem está no YouTube, deixa o like. Deixa o like aí, ó. Não sei qual câmera que está indo para o YouTube. Aqui nós vimos então um pequeno resumo do livro de Gênesis. Depois de Gênesis vem o quê? Vem Êxodo. O significado da palavra Êxodo significa saída, deixada, partida. Êxodo vai representar a segunda fase, porque o final, lá quando está falando o final do livro de Gênesis, conta a história de José que foi para o Egito, e no Egito o povo viveu lá durante 400 anos, até que surgiu um faraó que não sabia quem era José. 400 anos depois, surgiu um faraó que não sabia quem era José. E aí, escravizou o povo lá no Egito. E aí Deus vai levantar Moisés. Quem são os personagens principais do livro de Êxodo? Os personagens principais são Moisés, Arão, Faraó, que ele faz o papel da oposição, que ele faz o papel contrário, aquele que é contrário ao povo de Deus, o que persegue o povo de Deus, aquele que quer escravizar, matar, acabar com o povo de Deus, é Faraó. Outra personagem principal é Miriam, a irmã de Moisés e de Arão. Josué, que depois vira o sucessor de Moisés, e depois Bezalel e Aholiabe. Esse daí, ó, quem consegue falar bem rápido 5 vezes aí? Aholiabe. Dá um trava-língua. Por que eles são importantes? Porque eles foram os primeiros artesãos de joias. Deus concebeu dons específicos para eles poderem fazer aquilo que era necessário para construir depois. Com o tempo vocês vão aprender mais profundamente, né? O tabernáculo, as vestes sacerdotais, os utensílios que eram feitos de ouro, de prata, de bronze e com pedras preciosas que tinham nas vestes sacerdotais do sumo sacerdote, certo? Então esses dois ganharam dons especiais de Deus e foram os primeiros artesãos de joias a quem Deus concedeu esse talento. Qual é o contexto de Êxodo? Começa com os israelitas vivendo como escravos no Egito. Isso após a chegada de Jacó com os seus filhos, certo? Faraó do Egito oprime o povo de Israel, levando a Deus a chamar Moisés para liderar o povo para a sua libertação. A narrativa se concentra na resistência do faraó das pragas. Quem já viu o filme das pragas do Egito aí? Já viu caindo as 10 pragas do Egito? Nunca viram um filme? Tem até desenho, gente. Tem até desenho sobre, né, o livro de Êxodo, ali quando fala as 10 pragas do Egito, né, a história do Êxodo. Então, se você não viu, assista, porque também, né, vai contar um pouco. Não é exatamente como aconteceu lá, mas você vai poder entender um pouco melhor como aconteceu essa história. Então conta, né, as pragas e os israelitas depois em direção à terra prometida. A entrega dos 10 mandamentos, isso é um ponto extremamente importante do livro, né? A entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai e a jornada do povo pelo deserto. O ponto principal do livro é a libertação dos israelitas do Egito, a formação de uma aliança entre Deus e o povo de Israel, no Monte Sinai, e a jornada do povo em direção à terra prometida, certo? Vamos ver aqui, agora, dando um zoomzinho aqui, muito grande, aí, melhorou. Êxodo 1-4, fala do quê? Da escravidão e da chamada de Moisés. Se você ler essa parte do Êxodo ali, você vai ver a história. Começa contando a respeito de que o faraó se levantou e não sabia quem era José. Aí vai falar que o faraó atual estava massacrando o povo por causa das construções, estava judiando do povo, soldados egípcios estavam judiando do povo. Nessa época, Egito era um grande império, era uma das maiores potências que existia no mundo da época, era o Egito, certo? E eles usavam daí a mão de obra escrava israelita para construir tudo.
E aconteceu a velha história de Deus chamar Moisés na sarça ardente. Um matinho lá, um arbusto estava pegando fogo, e ele olhou, como é que esse matinho do nada assim está pegando fogo, mas ele está pegando fogo, mas as folhas não estão se queimando. Que coisa é essa? Que negócio é esse estranho que eu não estou entendendo? E ele se chegou perto, e quando ele chegou perto, Deus falou com ele, Moisés, tire a sandália dos pés, pois a terra que você pisa é terra sagrada, é terra santa. E aí então Moisés caiu com o rosto em terra e viu que Deus estava chamando ele. E ali ele teve o seu chamado para libertar o povo israelita da escravidão. Deus estava chamando ele para libertar o povo dele, que eram todos escravos no Egito, certo? Do capítulo 5 até o 15, fala das 10 pragas do Egito, né? Vai mencionar ali todas as 10 pragas do Egito. Do capítulo ali 16 a 18, vai falar da jornada no deserto. Que jornada de quem? Quando o povo saiu do Egito e foi em direção ao deserto. A parte aqui, entre o 15 e o 16 ali, vai falar do evento da abertura do Mar Vermelho. Que quando eles saíram da terra do Egito e entraram na terra do deserto, para eles vagarem lá depois, levaram 2 anos para chegar até a terra prometida, caminhando pelo deserto. Levaram 2 anos, e tudo isso aqui vai falar dessa jornada. Não apenas dos 2 anos iniciais, mas eles levaram 2 anos para chegar à terra prometida, e depois ficaram mais 38 anos no deserto. Por quê? Por causa da história dos espias. 12 espiões foram ver a terra para poder conquistar. Dos 12, 2, Josué e Caleb disseram, a terra é boa, a terra é nossa, a terra é aquilo que Deus prometeu para nós, e nós vamos lá e vamos tomar posse porque é nossa, e Deus disse que é nossa, acabou. Os outros 10 disseram, esses camaradas estão loucos, tem gigantes lá, a gente é como gafanhoto perto deles, a gente vai chegar lá, eles vão pulverizar a gente, vão matar a gente como formiguinha, como gafanhoto, vão largar um spray ali, ó, acabou comigo. 10 pessoas foram contrárias, e apenas 2, e porque 10 pessoas foram contrárias e não acreditaram em Deus, Deus disse, olha só, vocês ainda estão com mente de escravo, vocês já foram libertos, faz 2 anos que vocês já foram libertos, e eu estou dizendo, a terra está ali, é só vocês atravessar o Jordão e tomar posse da terra, eu estou com vocês, e eu disse que eu vou dar a terra para vocês, o que vocês têm que fazer é simplesmente obedecer o meu mandato. Eles, não, a gente vai ir para lá, a gente vai morrer. Ah, vocês vão para lá e vai morrer? Então é o seguinte, a partir de agora, todo mundo que a partir de hoje tiver mais de 40 anos de idade, vai morrer nesse deserto. Por que ele fez isso? Porque todo mundo que tinha mais de 40 anos de idade, nasceu como escravo no Egito, e viveu como escravo no Egito, e tinha mente de escravo, e por isso que aqueles 10 não conseguiram crer na promessa de Deus, apesar de tudo aquilo que Deus fez. Deus mandou as 10 pragas, eles viram as 10 pragas, Deus abriu o Mar Vermelho, eles passaram com o pé seco pelo Mar Vermelho, e Deus fechou o mar, e matou todo o exército que Faraó tinha mandado. Eles viram isso tudo acontecer. Deus mandou para eles o maná do céu, caía pão do céu para eles comer de manhã. Deus mandou sair água da pedra. Eles viram grandes milagres e ainda assim chegaram lá. Não vão fazer isso. E aí vagaram 40 anos pelo deserto. E todos aqueles que tinham mente de escravo acabaram morrendo no deserto. Aqui eu quero que você entenda uma coisa. O fato deles terem morrido no deserto não significa que eles não foram para o céu, para Deus. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que o fato deles terem morrido no deserto, eles poderiam ter vivido uma vida muito melhor do que eles viveram. Ao invés de ficar uma vida nômade, circulando dentro do deserto por 40 anos, eles podiam estar vivendo tudo aquilo que Deus
tinha prometido para eles. Mas eles não conseguiram. Os únicos que ficaram livres dessa promessa foram Josué e Caleb. Eram os únicos dois que eram maiores de 40 anos, que Deus disse, como eles foram fiéis, como eles tiveram fé, eles entrarão na terra prometida. E aí conta essa história aqui em Êxodo, do 16 até ali uma parte do 20, porque do 19 ao 24 fala dos mandamentos. Deus entregou para eles os 10 mandamentos quando? Quando eles estavam no deserto, quando eles pisaram na bola. No deserto aconteceram muitas coisas, gente. Teve o bezerro de ouro que eles pecaram, quando Moisés estava lá pegando as pedras dos 10 mandamentos, né? Eles construíram um bezerro de ouro para adorar, porque Moisés ficou 40 dias, e eles acharam, esse homem foi para lá e morreu. Né? Morreu Moisés e não está mais com a gente, e agora o que a gente faz? Vamos criar um bezerro aqui e vamos adorar esse negócio, um bezerro de ouro. E Moisés voltou, viu que o bezerro estava lá, eles estavam adorando aquele bezerro. O que vocês fizeram? E quebrou as pedras da lei. Quebrou os 10 mandamentos. E disse, agora vocês vão quebrar esse bezerro, vocês vão moer esse bezerro, e vocês vão jogar todo o pó desse bezerro na água, e essa água vai ficar amarga, mas é essa água que vocês vão tomar, para vocês beber do pecado que vocês cometeram. Eu estava lá com Deus, e Deus escrevendo ao próprio dedo, a palavra fala que o próprio dedo de Deus escreveu nas pedras da lei, a lei para Moisés. Não foi Moisés que empunhou, não foi ele que bateu com uma pedrinha, foi o próprio Deus que fez isso. E aí ele voltou para o monte e disse, vou falar com Deus de novo para Deus perdoar vocês. E aqui acontece uma coisa bem interessante nessa parte. Quando ele subiu para o monte para orar, Deus disse assim, não quero mais saber desse povo. Me arrependi de ter tirado eles lá do Egito. Eles só sabem murmurar. Eles não querem nada comigo, eles não oram, eles não me buscam, eles não querem me conhecer, eles não estão nem aí para mim, e ainda, tu demorou um pouquinho, 40 dias para descer, tu estava descendo com o maior presente que eu tenho para a humanidade, que é as minhas leis, e esse povo aí não estava nem aí para mim, quer saber? Não vou mais ficar com eles, não quero mais saber desse povo. E aí Moisés fez uma das coisas mais bonitas que um ser humano pode fazer. Senhor, não permita que nós andemos nessa terra, não permita que nós venhamos a sair daqui sem a Tua presença. Não deixa de ser o nosso Deus. Deus disse, Moisés, não. E aí Moisés, Senhor, se eu tenho algum valor aos teus olhos, perdoa eles. E aí então, Deus disse, Moisés, por causa de ti, por causa da tua fidelidade, por causa do teu amor, eu vou continuar com eles. A oração de um homem, o posicionamento de uma única pessoa mudou a história de uma nação inteira com uma oração diante de Deus. Quando a gente lê a história, de repente você não presta atenção nessas coisas, mas isso é extremamente importante. Nós oramos não apenas para que Deus nos dê coisa. Ele não é o gênio da lâmpada, não é Aladim. Não. Deus quer que a gente peça coisas que são importantes para Deus. Porque Moisés disse, Deus, eu sei que tu ama esse povo. Eles são o teu povo escolhido. Eles são teus, eles não são meus. Então, Senhor, perdoa eles. Eles pisaram na bola, é verdade, mas perdoa eles. Então tá, Moisés, eu vou perdoar esse povo. E te digo mais, por causa da tua oração, eu não só vou perdoar esse povo, como eu vou aparecer diante dele. Manda eles se lavarem, manda eles se purificarem por 7 dias, que ao final do 7º dia, eles subam ao pé do Monte Sinai e eu vou aparecer para eles. E isso tudo acontece
nesse pequeno trecho aqui. Depois disso, vem o Êxodo 25 a 32. Ali fala, quem for ler vai achar chato. Nossa, e tinha tantos côvados de largura e tantos não sei o quê. Nas traduções mais modernas, se você pegar a NVT, ou Nova Linguagem de Hoje da Bíblia, vai ter, e tinha tantos metros de comprimento, tantos metros quadrados, por tantos metros de altura, por tantos metros assim, por tantos metros, e era com 2 centímetros, e na barra da calça, e um monte de coisa que tu olha assim, nossa, que leitura chata, que coisa chata isso aqui, que eu quero saber desse monte de detalhe que está acontecendo aqui, que ele está mandando. Cada uma daquelas coisas ali é extremamente importante em um futuro para que você entenda o quão cuidadoso Deus é conosco, comigo e com você. E em cada uma dessas coisas Deus pode ensinar lições para mim e para você da importância dos pequenos detalhes. Às vezes, pequenos detalhes são suficientes para mudar a minha e a sua vida. E por último, depois, a restauração da comunhão e a conclusão do tabernáculo, do 33 ao 40. Vamos diminuir de novo aqui. 100%. Passamos para o próximo. Deixa eu ver o que tem de... os 10 mandamentos aqui. Essa parte aqui, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Quais são os 10 mandamentos? Então, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem adorarás ídolos. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Lembra-te do sábado e o santificarás como dia do descanso. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás. Por que é interessante a gente ver aqui os 10 mandamentos? Depois Jesus foi perguntado na lei, lá no Novo Testamento, quem são os maiores aqui dos mandamentos, Senhor? Qual dos 10 é o maior? Estava tentando fazer uma pegadinha com Jesus. Qual dos 10 é o mais importante? Jesus disse, o mais importante dos mandamentos é: amarás teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que Jesus fez? Ele pegou o que estava nos 10 mandamentos e ensinou para todo mundo aquilo que eu e você devemos saber. Os primeiros 4 mandamentos têm a ver com o meu relacionamento com Deus. E os 6 últimos mandamentos têm a ver com o meu relacionamento com você, com o próximo. E então, quando Jesus foi perguntado qual dos 10 é mais importante, ele resumiu em 2, todos os 10. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. É o resumo dos 10 mandamentos. Vamos para o próximo aqui. Livro de Levíticos. Depois de Êxodo nós temos o livro de Levíticos. De novo, Moisés, o autor. A palavra Levítico deriva da palavra levitas. Isso significa, traduzindo, servir, serviço, ministério. Os principais personagens do livro de Levítico são Moisés, Arão e os levitas, que é a tribo de Levi. Era uma tribo inteira que foi chamada para servir, né, no tabernáculo e depois, posteriormente, no templo. Qual é o contexto de Levíticos? Levíticos começa com a continuação da história após os eventos de Êxodo, onde os israelitas receberam os 10 mandamentos no Monte Sinai. O livro aborda como os israelitas devem se aproximar de Deus, como adorá-lo corretamente e como manter a santidade em suas vidas e comunidade. O livro inclui instruções sobre sacrifícios, purificação, festas religiosas, leis dietéticas, de dieta, de comida, certo? E de moralidade sexual. Ponto principal: o estabelecimento de leis e rituais e regulamentos para manter a santidade e se relacionar com Deus
após a libertação do Egito. Levítico, resumindo tudo assim a respeito de Levítico, eles pegam os 10 mandamentos e eles destrincham, eles explicam, eles transcrevem todos os 10 mandamentos de forma que todo mundo pudesse entender cada um deles, como que eu coloco isso em prática, como isso se transforma vida no meu dia a dia, como esse mandamento eu vou viver ele na minha vida. E aí o livro de Levíticos vai explicar isso, através de toda a explicação da lei, de todo o significado da lei. E essa é a importância do livro de Levítico. Mas ele também tem um monte de detalhes. Se você cuidar ali, nossa, esse livro vai ser também uma coisa assim, para ler vai ser uma tortura. O tamanho disso, desse tamanho, e fala um monte de detalhes, de coisas minuciosas. De novo, mostrando o quê? Deus se importa com cada pequeno detalhe, com a minha vida e com a sua vida. Qual que é a linha cronológica do livro de Êxodo? De 1 a 7, fala das ofertas e dos sacrifícios. Eles tinham 7 tipos diferentes de sacrifícios e de ofertas, os quais nós não vamos ver aqui. Se você quer ver, faça o PDVM, a classe de fundamentos. Depois da classe de fundamentos, você faça o Novo Testamento. E depois do Novo Testamento, faça o Velho Testamento. Aí você vai aprender. Depois, de 8 a 10, fala da consagração dos sacerdotes. Aqueles que tinham cuidado com os sacrifícios, com a palavra, com tudo. Fala explicitamente sobre isso. As leis de pureza ritual, que eram também para os sacerdotes e para o povo. O dia da expiação e santidade, isso daqui é um feriado sagrado para os judeus até hoje, ele é chamado de Yom Kippur. É uma festa judaica que eles vivem todos os anos, que é o dia da expiação, é o dia da santidade, é o dia que eles tinham que ir diante do Senhor, fazer um sacrifício do melhor novilho, que era separado durante um ano inteiro, para que eles tivessem os seus pecados perdoados por Deus e levassem a sua vida em oração, adoração e santidade ao Senhor. Do 21 ao 25 fala mais das festas e rituais, e do 25 ao 27 fala de todas as promessas, bênçãos e maldições que existem na palavra. Vamos adiante. O próximo é o livro de Números. Autoria, de novo, Moisés. Os personagens principais: Moisés, Arão, Miriam, Calebe e Josué. O título Números foi traduzido de números, é literalmente números. Entendeu? Significa números, a contagem. Se refere ao censo e a numeração do povo de Israel. Foi a primeira vez que Deus ordenou o povo a ser contado, a fazer o censo ali como soldados. Né? Era para contar um número de homens adultos como soldados para saírem, né, em batalha quando necessário. Foi a primeira vez que Deus mandou fazer um censo nesse sentido, certo? Números narra a jornada dos israelitas pelo deserto, os desafios que enfrentaram, as situações divinas que receberam. Destaca a liderança de Moisés na preparação do povo para entrar na terra prometida. Aqui eles já estavam preparando o povo já estava sendo preparado para entrar na terra prometida. Além disso, registra a contagem dos homens aptos para o serviço militar. Por que serviço militar? Porque quando eles entrassem na terra prometida, que era a terra de Canaã, eles teriam que literalmente tirar os habitantes de lá, porque a terra não era deles, a terra era de Deus, e Deus disse: essa terra pertence aos israelitas, certo? As leis religiosas civis e instruções sobre o tabernáculo e o sacerdócio. O ponto principal do livro de Números é registrar a jornada dos israelitas pelo deserto. É o ponto principal, que vai repetir um pouco das histórias, né, do que aconteceu, e vai contar algumas histórias um pouco mais com detalhes, com outra visão de tudo aquilo que aconteceu. Vocês vão ver depois um pouquinho isso em Levítico, bastante em Números, e Deuteronômio, depois que é o último livro, a gente vai ver que é praticamente só isso. Que é o quê? Uma repetição de todas as histórias, de tudo que aconteceu nos outros livros. Em Números 1 ao 4 é a contagem. É feita a contagem e eles enumeram tribo por tribo. Bah, pastor, por que tem esse negócio aí, Rafa, de contar as pessoas?
Por que tem que falar ali de contar as pessoas? O que é importante no livro de Números ter a genealogia das pessoas? Vocês sabem qual é a primeira profecia na Bíblia a respeito da vinda de Jesus Cristo na Terra? Alguém sabe? Alguém se arrisca aí? Não? Lá. Fala bem alto que eu não estou te ouvindo nada. Deus fala com os descendentes de Eva vão picar o calcanhar dela. Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. O texto é esse aí, você não sabe o endereço, né? Gênesis 3, 15. 3, 14 e 15. É a primeira vez que fala. E porém inimizade entre o teu descendente e a sua descendência. Que negócio é esse que Deus está falando, o teu descendente e a sua descendência? A gente vai ver depois Caim e Abel. Caim matou Abel. Mais adiante, depois a gente vai ver, né, os filhos de Abraão, Ismael e Isaac. Teve uma inimizade entre eles. Depois, os filhos de Jacó, que eram gêmeos, Jacó e Esaú, teve uma inimizade entre eles e eles se separaram. E a gente vai vendo que isso vai acontecendo ao longo da caminhada, a inimizade entre o teu descendente e a sua descendência. E Números vai contar daí toda a descendência, desde o início, desde Adão e Eva. Por que tem que registrar a descendência desde Adão e Eva? Até aqui, gente, tinha passado aproximadamente 2000 anos. Desde Adão e Eva. É muito tempo. 2000 anos de história aproximadamente, até aqui, certo? Então eles relatam isso, para quê? Alguém sabe de alguns nomes de Jesus lá no Novo Testamento, como Jesus era chamado? Quando o cego estava gritando atrás de Jesus, ele gritava, Jesus, filho de quem? Ah, ninguém sabe. Jesus, filho de? Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando eles queriam celebrar o nome de Jesus, Jesus é o leão da tribo de Judá. Judá era filho de quem? Jacó. Era o quarto filho de Jacó. De quem que ele era filho? De Leia. Ou seja, quem era a esposa amada de Jacó? Rebeca. E a rejeitada? Leia. E Jesus veio da rejeitada. Tribo de Judá. Davi, que foi um dos maiores reis da história de Israel, tribo de Judá. Esses registros servem para que a gente entenda que Deus escreveu a história em linha reta e não em linhas tortas. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, até chegar Jesus. Quando você abre o livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, como é que o livro de Mateus começa? Você já percebeu? Alguém abre o livro de Mateus aí e lê bem alto o versículo 1 e 2. Bem alto para nós. Pode ler? Bem alto. Jesus amado. Espera aí. Estes são os antepassados de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó, e Jacó foi pai de Judá. Tá bom. O primeiro livro do Novo Testamento, da Nova Aliança, que vai contar a história de Jesus sobre a terra, começa com o quê? Com uma genealogia, falando de genealogia. O livro de Números, essa contagem aqui, fala de genealogia. Vai contar cada homem de sua tribo, quem era o pai, quem era filho, filho de quem. Não é a única vez que existe contagem de genealogia na Bíblia, mas eles contêm isso para que vocês entendam. Desde Gênesis 3,15, quando Jesus foi anunciado, essas duas famílias, essas duas linhas, porém inimizade entre o teu descendente, todos aqueles que viriam até chegar Jesus, e a sua descendência, todos aqueles que não querem Jesus e que lutam contra Jesus e que querem matar Jesus. Gente, quem aqui sabe hoje da guerra lá no Oriente Médio, lá com Israel e com Hamas? Quem aqui sabe da guerra? Já ouviu? Levanta a mão aí. Pois é. Tem alguns, e eu não tenho medo de falar, que... Vou derrubar o canal. Tem alguns, e eu não tenho medo de falar, que vão pegar aqui
e vão defender o Hamas e atacar Israel. E tem gente, não, eles são lá, são todos uns genocidas e bababá. E a gente vai ver mídia, e vai ver vídeo, e vai ver um monte de gente aí, né, falando um monte de asneira. Por quê? Não são crentes, não conhecem a Jesus, não conhecem a Deus e não entendem da história da Bíblia, gente. Lá quando a gente falou um pouquinho atrás que Deus fala das maldições, tinha maldição lá. E uma das maldições bíblicas foi: e ele, o teu filho, será como um jumento selvagem, e todo aquele que tentar domá-lo será jogado por terra, e ele entrará em guerra contra todos os seus semelhantes. De quem ele estava falando? De uma pessoa? Não. Ele estava falando de um povo, que é um povo que hoje sempre entra em guerra. Se não é com Israel, é com eles mesmos. Se não é com eles mesmos, é com o resto do mundo. Eles chamam de guerra santa, que é a guerra deles contra o resto do mundo todo. Só eles estão certos. Só eles são os caras que estão corretos. Isso é bíblico. Está na Bíblia. E essa guerra vem desde lá, gente. Desde aqueles tempos até hoje, não acabou ainda. Quem? A guerra dos judeus contra os filisteus. Até hoje ela acontece. E você vê hoje, a diferença é que você vê hoje ela na TV. Mas é a mesma coisa há mais de 2.000 anos. De acordo com isso daqui, 4.000 anos essa guerra está acontecendo. Só isso. 4.000 anos. Certo? E é disso que esse livro trata. Depois dos 5 a 10, fala da jornada do deserto, a Páscoa celebrada. Depois fala da murmuração e da desobediência. Isso aqui está repetindo algo que já aconteceu. Depois fala dos espiões e as consequências da desobediência. Também já aconteceu. Está escrito lá no livro de Números, mas já tinha acontecido muito tempo atrás. Fala da morte de Arão e fala do profeta Balaão também. Né? Quando fala do profeta Balaão, fala de Balaão e a mula, que também era profeta. Né? Então, se você não sabe a história da mula que era profeta na Bíblia, é aqui, ó, de Números 20 a 25. A mula que falou, certo? E por último, né, aqueles que gostam de animes, ou que são velhos que nem eu, entendem o que significa esse sinalzinho aqui. Né? Fala da preparação final antes da entrada da terra prometida. Fala das promessas de novo. Das promessas, mas também das maldições. Mas fala das promessas. Promessa de minguinho. Vamos para a última parte aqui do livro, que já estamos atrasado, na verdade. Deuteronômio. Deuteronômio, o que é? Autoria de Moisés. Deuteronômio tem origem e significado segundo a lei, ou, na verdade, repetição da lei. Aqui, eles já estavam praticando a lei há aproximadamente 40 anos, 38 anos. 40 anos praticando a lei. E aí eles escrevem Deuteronômio: olha, aquilo que a gente não entendeu direito daquilo que a gente praticou, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou explicar melhor como funciona a lei na prática. E aí, Deuteronômio é esse refinar de coisas que eles estavam vivendo da lei, a prática. Quando eles estavam praticando a lei, eles vão explicar no livro de Deuteronômio. E por isso, existe uma repetição de tudo o que aconteceu desde a terra do Egito até ali de novo. E eles repetem muito. Só que eles contam alguns detalhes diferentes e acrescentam a questão da prática da lei junto com aquilo que estava acontecendo lá. Os personagens principais são quem? Moisés, Arão, Miriam, Caleb e Josué. A curiosidade aqui é que Josué depois se torna o sucessor de Moisés. Moisés, aqui em Deuteronômio, acontece uma coisa triste, que vai contar a história ali. Moisés, até hoje, tanto por nós, quanto pelos judeus, ele é considerado um dos maiores profetas bíblicos que teve, certo? Tanto que os judeus comparam em amplitude de ministério, em amplitude de chamado, o chamado de Moisés no Antigo Testamento é igual à vinda de Jesus no Novo Testamento. E os judeus que não acreditam em Jesus, consideram que, não, Moisés poderia muito bem ter sido o nosso Jesus. Né?
porque ele cumpre um monte de coisas, profecias e etc, etc. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe. Mas Moisés, ele fazia o quê? Ele era um tipo, ele era um... Não entendam errado, eu vou usar uma palavra que vocês entendem. Ele era um rascunho de Jesus. Ele era um rascunho na história daquilo que viria na perfeição através de Jesus Cristo. Ele era uma exemplificação de como seria quando o Messias viria. E esse Messias era Jesus. E era Moisés. Mas Moisés também era homem. Então Moisés, mesmo sendo esse rascunho, esse tipo, ele fazia uma tipologia de Cristo, ele também pisava na bola. E ele pisou na bola no final da sua vida. O pecado que levou Moisés a fugir da terra do Egito. Vocês lembram qual é que é o pecado dele? Alguém sabe qual é que é? Eu não falei aqui, mas alguém sabe? Não, esse foi o final. O pecado que fez ele sair da terra do Egito. Que ele fugiu para a terra... Oi? Ele matou o egípcio. Porque ele viu um soldado egípcio maltratando os israelitas, explodiu em ira, foi lá e pá, matou o cara aí. Matei o cara. E agora o que eu faço? Vou fugir. E fugiu. Saiu fugido da terra do Egito. Certo? Então ele tinha um probleminha com explosão, um probleminha com ira. E qual foi o pecado? Depois, gente, tinham passado 80 anos da vida de Moisés. Depois desse evento. 80 anos. Ele estava com 120 anos de vida aqui. 80 anos haviam passado. E no finalzinho da vida, ele fez o que de novo? Deus disse, ordena que saia água da rocha. E ele ordenou e não saiu, ordenou, não saiu. Pá! Deu uma pancada. E Deus, na mesma hora, disse, vem cá que eu quero falar contigo. Fazem 80 anos que a gente está andando junto. Faz 80 anos que a gente tem um relacionamento. E tu vai me dar uma pisada de bola assim na frente do povo. 80 anos. Moisés, por causa dessa pisada de bola, tu sabe que a minha promessa contigo é contigo. Nós somos faixa, a gente é amigão, estamos juntos aqui. Não esquenta que eu estou contigo, tu está comigo. Mas tu não vai entrar na terra prometida. Essa tua pisada de bola tem consequência. Tu não perde a tua salvação, mas tu não vai alcançar isso aqui, que era a terra prometida. Tu vai fazer o seguinte, tu vai subir um monte e tu vai ver a terra prometida de longe com os teus olhos, que é a terra que o meu povo vai possuir, para tu ver ela. E depois tu vai morrer e aí eu vou te sepultar. E foi o que aconteceu. E aí aqui conta esse ponto. E antes de subir, o que ele fez? Ele sabia qual seria o destino dele. Josué, daqui em diante, tu é o líder do povo. E aí essa parte conta em Deuteronômio. Amém? Alguma dúvida até aqui, gente? Pontos principais, apresentação das leis e recapitulação das orientações que Moisés tinha dado ao seu povo. E aí, opa, está batendo em mim aqui. É a recapitulação da história. De novo a leitura da lei e explicação da lei. Depois, um altar no Monte Ebal. O altar no Monte Ebal era um monte que a gente vê... Vou criar uma imagem na cabeça de vocês. Quem viu aqui o Procurando Nemo? Vocês viram? Lembra quando a Dory chega na frente do penhasco e tem um penhasco e os peixinhos diz, nade pelo meio, não por cima, que daí aparece as águas-vivas lá para matar, né, que vão tentar matar eles, nade pelo meio. O Monte Ebal é igual aquilo ali, tem um vale no meio, e tem um monte de um lado e um monte do outro. Uma parte do povo ficou de um lado do monte, e outra parte do povo ficou do outro lado do monte. E os levitas ficaram no meio, recitando a lei, recitando as promessas, as bênçãos e as maldições. E o povo de um lado gritava amém, e do outro lado gritava amém. E do outro lado gritava amém, e do outro lado gritava amém. E era exatamente assim o Monte Ebal. Bênçãos e maldições foram faladas ali do 27, do 28 ao 30. Na verdade começa do 27 e termina lá no 30. A sucessão de Moisés, quando ele passa o cajado para Josué. E depois a morte de Moisés. Isso é o Pentateuco, bem rapidinho. O livro de Josué a gente não vai ver,
Então nós vamos ver depois disso o livro de Jó. Todo mundo entendeu até aí? Bem rapidão, né? Livro de Jó. Livro de Jó está dentro da categoria dos livros poéticos. Autor, ninguém sabe. Quando foi feito? Ninguém sabe. A palavra Jó significa hostilizado, perseguido ou homem voltado para Deus. Tem mais de um significado e pode ter mais de um significado. Então, o livro de Jó, ele é bem incerto em vários aspectos. A história contada é no mesmo período de Abraão, quando Abraão foi chamado. É naquele período histórico. Não se sabe quanto tempo antes, nem quanto tempo depois, ou se é no mesmo tempo, mas o livro de Jó, pelo conteúdo dele, pelo que é dito, é falado naquele tempo lá. Por quê? Porque o livro de Jó não fala dos patriarcas, não fala de Abraão, não fala do chamado de Abraão, não fala do povo de Deus, não fala dessas promessas, não fala nada disso. Então o livro de Jó, ele está ali como um exemplo de um livro de uma história que aconteceu paralelamente à história que Deus estava desenhando com o povo de Israel. E foi mais ou menos na mesma época dos livros ali da história de Gênesis contada, certo? Então não se sabe ao certo, é tudo muito incerto o livro de Jó. Está nos livros poéticos porque alguns acreditam que é uma poesia, que é uma historinha para ser contada e que não aconteceu de verdade. Nós, biblicamente falando, acreditamos que é de verdade, certo? Mas tem gente que não acredita. Personagens principais, Jó, que é o protagonista do livro, Satanás, que estava ao derredor do mundo, né? Tem uma música, gente, toda vez que eu ouço essa música, é uma música antiga, e, de novo, vocês viram que eu faço bastante referência com filme, né? Tem uma cena do X-Men, e eu não lembro qual X-Men é, mas, é o X-Men, a segunda vez que aparece o Mercúrio, e aí a mansão do Xavier vai explodir, e aí começa a tocar uma musiquinha, e fica tudo lento, porque o Mercúrio está correndo muito rápido lá, né? E aí ele está correndo, toca essa música. Sweet Dreams é o nome da música, né? Sweet Dreams. Mas por que essa música me lembra esse trecho de Jó? Porque Satanás falou para Deus. Deus respondeu, onde é que tu estava? Eu estava ao derredor do mundo. Eu estava ao caminhar pelo redor do mundo. E na letra dessa música em inglês, fala exatamente isso. Olha, eu andei pelos 7 mares e pelos 7 cantos da terra. Eu vi muita coisa. Eu acabei percebendo muita coisa. E eu consegui resumir tudo aquilo que acontece na história. Existem as pessoas que querem ser maltratadas, querem ser abusadas, e existem as pessoas que querem abusar. Qual delas você é? A música fala disso. E a gente canta lá, Sweet dreams made of this. Doces sonhos são feitos disso. E a gente baixa, trimassa aquela cena do Mercúrio, e está contando uma música que... A letra da música eu olho assim, Jesus, é do capeta o bagulho. E você lê, pega a tradução da letra, você vai ver que o negócio é complicado ali, né? E é uma música bem velha, mas vocês conhecem por causa do filme. Então aqui acontece essa historinha, né? Quando você vê agora o Mercúrio correndo lá no filme X-Men e tocar a musiquinha dele lenta, você sabe que é essa parte aqui. Depois os amigos de Jó, né? Ele faz Bildade e Zofar, depois Eliú e Deus, que é o personagem literalmente principal, né, do livro de Jó. Jó, um homem abençoado, que tem tudo, aparentemente, e Satanás diz, ele só te ama porque ele tem tudo. E aí Deus diz, então tira tudo dele. E aí vamos ver se é só por isso que ele me ama. E ele continua amando a Deus, mesmo quando perdeu tudo. A fidelidade de Jó a Deus resultou em quê? Deus deu o dobro para ele. Gente, Jó não sabia que Deus ia dar o dobro para ele. Mas um monte de gente hoje pega o livro de Jó para fazer a cabeça de gente fraca da cabeça e faz gente fraca. A gente vê umas, abre aspas aqui, pseudo-igrejas. Não, você dá o seu tudo para Deus e Deus vai te dar 2 vezes mais. Gente, a Bíblia não fala disso. Não existe essa barganha, essa troca. Jó não sabia que ele ia ganhar 2 vezes mais quando ele estava lá se raspando com um caco de telha, porque até a pele dele estava toda cheia de doença. Jó não sabia disso. Jó só ficou sabendo que Deus ia dar mais para ele quando Deus deu. Quando? Tudo de uma vez só? Não. Quando
a vida dele continuou acontecendo e Deus foi restaurando aos poucos a vida dele. Não foi no estalar de dedos. Assim como tudo de ruim que aconteceu com ele não foi no estalar de dedos, também as bênçãos dele não foram no estalar de dedos. E esse livro não tem a ver com troca, com barganha, mas com confiança em Deus independente. Certo? Existe um trecho, a gente vê em alguns filmes falando, a gente vê algumas coisas falando, mas isso é bíblico. Deus deu, Deus tirou. E Deus continua sendo Deus. É isso, gente. Ele é Deus. Tanto quando a gente está na bênção, quando a gente está passando por dificuldade. Então, esses são os pontos principais. O ponto principal, explorar a questão do sofrimento humano e da fé diante das adversidades, apresentando uma reflexão sobre a natureza da justiça divina. Não só da justiça, como do amor divino. Então, 1 a 2, o teste de fé de Jó. De 2 a 27, 25 capítulos de lamento. Jó. Gente, lamento é diferente de reclamação. São duas coisas completamente diferentes. Lamento é você sentir a sua dor e chorar ela. Isso é um lamento. É o que Jó está fazendo aqui. Jó não amaldiçoou Deus, não reclamou de Deus, não disse que Deus era mau, ele não disse uma palavra contrária a Deus. E Deus deu, Deus tirou. E Jó não fez isso em 25 capítulos falados aqui. Aqui do 28 ao 31, a defesa de Jó, o discurso de Eliú, um dos amigos de Jó, Deus respondendo a Eliú, e por último, a restauração de Jó no final. E assim, nós temos o resumo do livro de Jó. Amém? É isso. Agora a gente tinha combinado de fazer perguntas para o Rafa, então quem tiver pergunta é diferente do falar na lata, tá? Levanta a mão, eu vou aí, pum, pega o microfone. Por que mesmo depois de Jacó ter trocado de nome e ter virado Israel, na Bíblia continua chamando ele de Jacó e não Israel, sendo que ele era tipo um novo homem? Por quê? Vou te responder usando o meu exemplo, certo? Eu virei pastor em 2022, mas eu continuo sendo Rafael. Algumas pessoas me chamam de pastor e outras me chamam de Rafael. Simples assim. E Rafaelzinho. Né? Então, cada um vai chamar, porque é isso. Aonde está escrito que o dilúvio foi global? Ali naqueles livros que a gente viu, ali no Gênesis, quando fala toda a terra foi coberta por água. Está escrito ali. Por que Moisés não conseguiu ordenar que saísse água da pedra? Por quê? Muito bom. Eu vou te dar o melhor exemplo que eu posso te dar. Quer ver? Esse é o melhor exemplo que eu posso te dar. Sai água, latão. Faltou fé. Eu já vi gente falando que Deus arrebatou o corpo de Moisés porque não sei, Deus arrebatou o corpo de Moisés, mas na Bíblia fala que Deus sepultou o corpo dele. E também vi gente já falando que já achou os ossos assim de Moisés no morro, no monte onde Deus levou ele. Quem disse que achou os ossos de Moisés tá louco, tá biruta, tá, né? A pergunta é, onde é que tu viu isso? Tá perdido. Isso daí é aqueles podcasts, tá ligado? Dos pseudo-teólogos. Uhum. Isso daí é que nem aquelas perguntas, né? Quem é Lilith, a primeira esposa de Adão? Que Lilith? De onde é que fala Lilith de esposa de Adão? Onde é que está isso na Bíblia? A professora dela disse que Jesus foi filho de Faraó. Nossa, essa daí... Professora de história, né?
Humanas da URGS ali, ó, chegada numa erva. Isso tá lá, ó. Oh, Jesus, tem misericórdia. Foi pra internet. Tá tudo gravado. Você é processado agora. Oh, tem Ô, misericórdia. gente, quem levantar a mão vai fazendo, tá? A Isa levantou de novo. Mas olha, isso daí não está na Bíblia, isso não é bíblico, não tem lugar. E a gente pode afirmar claramente que o corpo de Moisés foi escondido por Deus, porque o livro de Judas fala isso. Entendeu? Quando a gente vai ler lá no Evangelho, Judas fala a respeito quando Miguel, o arcanjo Miguel e o Satanás disputavam a respeito da posição, de onde estava, da posse do corpo de Moisés. Por que Satanás ia querer o corpo de Moisés? Gente, porque Moisés sem o corpo, sem o cajado, sem nada, até hoje é considerado pelos judeus ortodoxos, não pelos judeus messiânicos, que acreditam em Jesus, mas pelos judeus ortodoxos. Até hoje ele é considerado o maior cara da história da humanidade. Imagina se tivesse o corpo dele, ia estar mumificado lá, eles teriam colocado não iam ter feito um bezerro de ouro, iam ter mumificado o corpo de Moisés e estavam adorando até hoje. Então, por causa da idolatria, Deus não permitiu isso, entendeu? E esse anjo venceu Satanás, porque a Bíblia diz, ele não ousou proferir palavra de maldição contra ele, porém disse, que o Senhor te repreenda. E acabou. Ficou com a posse de Deus. E daí, quando tu vê o The Chosen lá, a cena que eu mais gosto, quando o cara vai apertar Jesus, daí ele fala assim, tá, mas tu está dizendo que tu é maior do que a lei de Moisés? E Jesus olha para ele e fala assim, I am the law. Daí todo mundo quer matar ele, entendeu? Eu sou a lei. É, Jesus falando. Mais alguém, gente? No livro de Jó, diz ali sobre os animais, tem o Leviatã e o outro que eu não consigo falar o nome, não consigo mesmo. Behemoth. Isso aí. E eu procurei, eu vi várias explicações, uns falando que era dinossauro, outros falando que era hipopótamo, elefante, outro que era um bicho, sei lá o quê. E aí eu queria ver se tem alguma explicação mais aceitável, porque eu vi umas coisas muito loucas na internet, e daí eu fiquei, não vou acreditar nisso. Olha só. Eu já estudei sobre o Behemoth, já tentei procurar. Teve gente que tentou fazer descrição do Behemoth, certo? Teve gente que tentou desenhar, de acordo com o relato bíblico, o que era um Behemoth, certo? Ninguém conseguiu. Ninguém sabe o que é, porque, como eu disse, lá é mais tempo ainda. São mais de 4.000 anos de história para trás, entende? Não tem como a gente poder saber o que de fato era um Behemoth. Poderia ser um resquício de um dinossauro? Poderia ser um resquício de um dinossauro, né? Poderia ser. Poderia ser um híbrido de algum bicho. Poderia ser simplesmente um rinoceronte, porque algumas coisas de um rinoceronte, porque tinha os rinocerontes naquela época que podia ser um pouco maior, poderia ser um rinoceronte. Poderia ser também um mamute, poderia ser entendeu? Só que o nome de um animal naquela época não significa que seja o mesmo nome hoje. Entende? Não significa que seja a mesma tradução hoje. Não, principalmente de animais que já foram extintos. Então, o que era um Behemoth? Não sei te dizer. O que é e como era o Leviatã? Também não sei te dizer. Né? Eu sei que eles falam desses animais, mas eu sei que o Leviatã, em vários lugares da Bíblia, ele é descrito como um animal mitológico. O que isso significa? Ele é uma figura inventada para representar Satanás e os seus anjos. Entende? Então, ele é uma história de um ser mitológico inventado para representar uma entidade espiritual. Então, o Leviatã pode ser que nem exista e que nem seja um animal de verdade. Mas o Behemoth, sim, era um animal, só que a gente não tem como saber o que era. Como eu disse, pode ser um mamute, pode ser um híbrido de um dinossauro, o último dinossauro vivo, ou podia ser um rinoceronte. Porque, porque Jesus escolheu a tribo de Judá, né? Como Deus escolheu a tribo de Judá para representar Jesus, Por que ele escolheu a tribo de Judá? E não outras tribos. Entre as outras tribos? Não sei. Sinceramente, não faço ideia por que ele escolheu a tribo de Judá. Ele escolheu a tribo de Judá.
Porque se a gente estuda biblicamente, né, as promessas que existem lá no livro de Êxodo, Levítico e tal, a promessa é que o primogênito seria abençoado. Sempre o primogênito. O primogênito de Abraão não é Isaac, certo? O primogênito de Jacó, o primogênito de Isaac não é Jacó. O que ganhou a bênção da primogenitura. Não é, ele pegou de Esaú. E a gente vai ver em vários lugares na Bíblia que nem sempre o primogênito, nem sempre o primeiro é que levou a bênção. Qual é que era a bênção? Eis que colocarei inimizade entre o teu descendente e a sua descendência. Toda vez que era o teu descendente, estava falando da linhagem de Jesus. Aqueles que amavam a Deus e que dariam a vida para Deus e que buscariam a Deus. Todos aqueles que escolheram a Deus foram da linhagem de Deus. Entre Esaú, que legalmente tinha o direito da primogenitura, ele tinha o direito da bênção de Deus. O que ele fez com Jacó? Vendeu a bênção por um prato de lentilha. Não considerou importante. Me dá essa comida aí e a primogenitura é tua e os direitos são teus. Foi o que ele fez. Então ele não considerava algo importante diante de Deus. E Jacó queria muito aquilo. Ele almejava muito aquilo. E isso foi dado para ele por herança. Agora, por que foi? Eu não sei te dizer por que foi. Né? Não sei mesmo. Onde? Aqui? Foram encontrados os restos do exército do faraó no Mar Vermelho para saber qual faraó que escravizou os israelitas? Houveram escavações, mas houve um ano onde o Mar Morto, né, ele desceu, ele secou, foram encontradas ruínas, e em outros lugares foram encontradas espadas, em outros lugares houve já descobertas arqueológicas nesse sentido. Esqueletos e coisa arada e tal, não foi encontrado nenhum esqueleto, nenhum monte de esqueleto, nem nada disso, né? Mas já foram encontrados, sim, artefatos arqueológicos apontando para isso. São tudo teses de cientistas. Por que são tese? O que é uma tese? Toda vez que você ouvir a TV falar, um outro cara falar em especialista ou em tese, gente, especialista faz tese. Tese é uma coisa que pode ser, mas que pode não ser. Entende? É uma coisa que pode ser, mas pode não ser. Por que tese? Porque não tem como provar de verdade. Não tem como alguém provar de verdade que não aconteceu e não tem como alguém provar de verdade que aconteceu. Então é uma tese. E esses achados arqueológicos, as pessoas fizeram essa tese. Isso tem. Na história secular, a história egípcia falando das pragas do Egito. Tanto que o filme que vocês olham, certo? É contado. Quando conta das pragas do Egito, o filme aquele A Múmia, que é um filme bem antigo, né? Eles estavam tentando refazer um remake ali com outro cara. Eles contam as pragas do Egito como história egípcia, entendeu? E não como história de Moisés. Em que ano, mais ou menos, que aconteceu a construção da Torre de Babel e o que aconteceu com o que foi construído lá? Existem N linhas temporais diferentes, mas o cálculo aproximadamente é que sejam aproximadamente 3.000 a 3.500 anos antes de Cristo. De 3.000 a 3.500 anos antes de Cristo. O que seriam as águas acima do firmamento que Deus fala no segundo dia da criação? Existem muitas teorias sobre isso, certo? Teorias. A mais aceita delas é aquela que tu vê todo dia quando tu sai de casa e tu olha para cima. O que são? Nuvens, né? Água em vapor, né? Essa é a teoria. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Algumas pessoas têm teorias, de novo, gente, é teoria, não prova. Então, existem alguns teólogos que são adeptos, vamos fazer o evolucionismo casar com a teologia bíblica. Tem gente que tenta fazer isso.
Eu não sou adepto dessa teoria, certo? Porque Deus é Deus e Ele pode fazer em um dia, como fazer em um segundo, como fazer em 1000 anos e fazer 1000 anos virar um dia. Deus pode, Ele é Deus, gente. Ele faz o que Ele quer. E em bilhões também. Só que bilhões de quem? Meu, dele, nosso. Não tem como saber isso, certo? Então, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí o pessoal fala do quê? A primeira era glacial. Gelo é o quê? Água. Então tem gente que acredita nessas coisas aí. Pode ser? Pode ser. Eu acredito? Não acredito. Mas pode ser. Ali, eu não sei se todo mundo está fazendo o The Bible pelo aplicativo da Bíblia ali. Mas quando tu tá lendo, tu lê Gênesis, aí depois pula para Jó, e aí começa Gênesis, aí Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Aí eu estava lendo Números, e daí depois do capítulo 13, 14, vinha o Salmo 91. E aí eu fiquei meio perdida, porque na minha Bíblia não tem, tipo, os títulos das histórias, é a viva, não tem, é direto, assim. E daí eu fiquei sem saber por que tinha pulado direto para o Salmo 91, tipo, então, lá no meio da Bíblia. Isso é com o teu líder aqui, ó. Pode, deixa eu vou falar agora, seu pica-bu. É o teu líder aqui, tá? Ele quer, em vez de facilitar a vida de vocês, ele quer complicar a vida de vocês. O que ele fez? Ele quer que vocês leiam a Bíblia, não na ordem que ela foi escrita. Cronológica? Né? Na ordem cronológica. Gente, por isso que Jó está lá. E se tu botar Jó está junto com Gênesis. E aí, ó, deixa eu chegar mais para frente que vocês vão ver mais bagunçado que isso ainda. Não é que a gente estava procurando um plano de leitura que não tivesse não pulasse livro, não pulasse capítulo e seguisse a linha cronológica, entendeu? Ajudou? Não, mas tudo bem. Mas depois pula, tem Salmos ali, pula Salmos, porque quando chegar em Reis eu acho que vai ter Provérbios. Pode pular ler depois Provérbios, não tem problema, tá? Não é pecado. Mas se você quiser ler, o Salmo 91 está ali por causa da autoria de Moisés, entendeu? Como é Moisés, é só por causa disso. Não, ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer, diz ele. Só vai fazer ninguém vai morrer. Quem? Ali. Fala, garoto. Vocês não são desse tempo, né? Eu tô com medo de falar uma grande besteira, talvez eu esteja birutando da cabeça, esteja lelé da cuca, porque eu não terminei a Bíblia, só pra deixar claro. Então, se isso tiver, eu não sei, porque é uma coisa, eu tô nervosa. Acho que dá pra perceber que eu tô nervosa. Faz assim, respira, solta, respira. Fala, meu nome é Sofia. Teu nome é Sofia? É, então tu respira. Fala, meu nome é Sofia. Meu nome é Sofia. Fala. Oi, Sofia. Oi. Isso. Próximo enquanto ela respira. Respirou? Eu consigo falar. Então, respira. Da onde vieram as esposas dos filhos de Adão? Da onde eram as esposas dos filhos de Adão? Quais são as teorias? Adão e Eva, ninguém sabe quantos filhos eles tiveram. Mas foi uma penca. Porque diz, e eles tiveram filhos e filhas. Ele só fala isso. Filhos e filhas. Né? Um monte de gente acha que Abraão... quem são os filhos de Abraão? Os filhos de Abraão são Isaac e Ismael. Não. Se tu continuar lendo ali, se tu ler com detalhes, depois que Sara morreu, Abraão casou de novo e teve filhos e filhas. Então ele teve um monte de mais filhos, certo? E ninguém sabe os filhos de Abraão, que são os outros filhos que ele teve. A mesma coisa com Adão e Eva. Provavelmente eles tiveram uma penca de um monte de filhos de tudo que era jeito, certo? E aí eles se casavam entre eles. E antes era permitido, né? Porque havia só uma raça, só um tipo, só homem e mulher, e Deus permitia que isso acontecesse no início. Senão nós nunca iríamos chegar aqui, né? Sobre a datação do nascimento de Jesus. Porque a gente está vivendo no calendário... Datação? Tipo 2024, 2024 anos depois de Cristo. Quer saber, como é que foi feito isso aí? Entendeu? Quem fez foi Gregório. Ele nasceu e em quando que ele nasceu? Quem fez foi Gregório. Né? E ele calculou, né, por isso que a gente vive num calendário gregoriano. Mas não é só gregoriano, é greco-romano. Então, ele foi calculado baseado na história, literalmente, dos eventos.
Só que no início lá da história existe uma divergência. Alguns historiadores vão falar que eles erraram em 3 anos. Outros historiadores dizem que vão errar em 4 anos. Outros dizem que vão errar em 2 anos. E tem alguns que vão dizer que erraram em 6 anos no início do nascimento. Então, a discordância qual é? A discordância é de qual é o ano zero. Certo? Essa é a única discordância. Mas não há discordância histórica de que Jesus veio e morreu. E Jesus não nasceu 25 de dezembro. Viu? Respondeu a pergunta? É isso? Mais alguém? Deus ali, né, quando os israelitas pecam com o bezerro de ouro, né, Deus ele fica desapontado e também mostra que ele sente arrependimento daquilo. Mas Deus é onisciente, ele sabe de tudo, então como? Deus não se arrepende. A palavra diz que Deus não se arrepende, né? Quando Deus fala a respeito de... Não, eu sei, eu entendi. Porque o texto fala, Deus se arrepende. Eu estou explicando exatamente isso. O texto fala que Deus se arrepende, né? Me arrependi de ter feito o homem. Não é a primeira vez que ele faz isso, porque lá no dilúvio ele fala a mesma coisa. Me arrependi de ter feito o homem, certo? Então Deus não sabe das coisas, não sabia o que ia acontecer, coisa era de tal e tudo, né? Não. Quando Deus fala, né, é a expressão de um desapontamento. O me arrependi não anula a onisciência e a onipotência dele, certo? E o arrepender de Deus não significa que eu estava errado e agora, né, eu não sabia que eu ia estar errado. O arrependimento de Deus não é que nem um arrependimento humano. O arrependimento de Deus é assim, olha, eu só falo para vocês todos saberem que eu estou dizendo que eu estou arrependido, para vocês verem que vocês pisaram na bola. A pergunta que a gente tem que fazer é, Deus precisava nos criar? Ele é Deus. Ele não precisa de nada, nem de ninguém. Não precisava. Ele nos fez por amor. E aí depois que ele nos fez, o que a gente faz? Tu não é nada, tu não é ninguém, eu sou maior do que tu. Como assim? Aí tu vai ler, aonde tu entende isso? Vai ler quando Jó tenta debater contra Deus, e Deus diz, onde tu estava quando eu criei as estrelas? Onde tu estava quando eu fiz o firmamento da terra? Onde tu estava quando eu criei os céus, a água? Onde tu estava, Jó? E aí começa a falar. E depois vai ler lá em Romanos 8 mais ou menos, que fala, quem é tu, ó vaso criado? Para questionar o que eu faço se eu sou Deus? E Deus, entende? Então quando Deus fala que ele se arrepende, ele não está dizendo, estou arrependido porque eu não sabia que ia acontecer. Nossa, pisei na bola. Não, ele está dizendo, eu me arrependo, traduzindo, eu estou desapontado com o comportamento de vocês. E quero que vocês consertem isso. Eu estou mostrando que o comportamento de vocês não está me agradando. E quero que vocês mudem isso. Por quê? Porque eu sou Deus e eu amo vocês. E olha tudo que eu fiz e vocês ainda estão insatisfeitos. Lá atrás tem uma pergunta, depois aqui na frente tem uma aqui com a mão levantada. Da onde vieram os gigantes? Da onde que eram os gigantes? Da onde vieram? A Bíblia fala que foi da junção dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Aí nasceram os gigantes. Eles davam um nome para essa raça. Eles davam o nome dessa raça de Nefilins. Agora, se era filho de anjo com gente, que tem um monte de asneira que o pessoal fala aí e afirma categoricamente, não tem como afirmar. Não, eram filhos de anjos com filhos de seres humanos. E aí nasceu um híbrido que era gigante. Não sei. Não sei. Pode ser simplesmente filhos de Adão e Eva, que eram antes da queda de Adão e Eva, que viram depois os filhos dos homens, que eram quem? Os filhos da queda, e tiveram relações, e como eram duas classes diferentes de pessoas, os pré-queda e os pós-queda, e aí decidiram ter filho. Ninguém tem uma afirmação correta do que é isso, certo? Mas nasceu essa raça, e era a raça de gigante, porque, né, depois a gente vai ver, na Bíblia tem vários gigantes lá. É isso aí. Às vezes, quer dizer, tem partes que
entre aspas, a Bíblia se contradiz. Mas, tipo, a Bíblia foi escrita por pessoas que foram que ouviram a voz de Deus, né? Então, a Bíblia, entre aspas, se contradiz por causa que foram escritas por pessoas. Tipo, às vezes elas exageram, tipo, Deus amou o mundo, entendeu? Quem acredita que a Bíblia se contradiz está cometendo um grande equívoco. A Bíblia nunca se contradiz. Por que a Bíblia nunca se contradiz? E por que eu tenho toda a categoria do mundo e toda a certeza do mundo para dizer a Bíblia não se contradiz? Porque contradição é tu dizer assim, isso aqui é preto, certo? E aí agora, bom, eu estou dizendo que é preto, bem, na verdade não é preto, isso aqui é rosa. Isso é uma contradição? Sim, por quê? Porque isso é preto. E não tem nada assim na Bíblia, dizendo isto é preto e isto é rosa. Não existe isso. O que as pessoas, algumas pessoas que estudam a palavra buscando contradições dizem, eu estou lá nos evangelhos, aí nesse evangelho aqui diz que eram 2 cegos. Aqui diz que é 1 cego. E é a mesma história. Afinal de contas, eram 2 cegos ou 1 cego? Está vendo como a Bíblia se contradiz? Gente, eram pessoas contando uma história verídica. Era uma história real. Certo? Todo mundo aqui sabe o que significa brincar de telefone sem fio? Quem não sabe o que é telefone sem fio, levanta a mão aí. Todo mundo sabe? Pois é, se eu falar uma frase com 5 palavras no ouvido, como é que é o teu nome? Gabriel. Tu aí do celular rosa aí. Amanda? Mariana. Gabriel? Se eu falar uma frase com 5 palavras no Gabriel, eu tenho certeza absoluta que não vão chegar as mesmas 5 palavras só na fila da frente. Imagina se passar por todo mundo. E é a mesma história, apenas contada por pessoas diferentes. Entende? Então, testemunhas oculares falam a respeito da mesma história por ângulos diferentes e por visões diferentes. Mas isso não significa contradição. Certo? Contradição é quando alguém diz, isso é preto. Não, isso aí é rosa. Aí é uma contradição. Está contradizendo. Agora, quando existem discrepâncias no relato bíblico? Tem um monte. Existe discrepância histórica na Bíblia? Tem bastante. Discrepância não é contradição. Porque discrepância é alguém contando história e relatando a história. Literalmente, como eu acabei de falar. Uma discrepância não é uma contradição. Se tu achar uma contradição, escreve um artigo que vai ser muito famoso. É verdade. Não, a gente está procurando ainda. Voltando à pergunta lá de trás, o que aconteceu com os gigantes? Os últimos morreram. Quando a gente vai ler a história de Davi, Davi matou Golias. Golias não era o único gigante que tinha. Quando você estiver lendo os livros de Samuel, que conta a história ali, 1º e 2º Samuel, no Antigo Testamento, vai contar a história de Davi, e você vai ver a história de Davi, que ele era um menino que estava com a funda e tocou a pedra lá. Tem até filme, né? Vocês já viram o filme, né? Da história. Pois é. Golias não era o único gigante. Junto com aquele gigante, tinham mais 3. E o que aconteceu? Eles morreram no período de Davi, durante as guerras. E fala como eles foram perseguidos e mortos. E ali, eles eram os 4 últimos gigantes relatados na Bíblia. E eles foram os 4 últimos gigantes a morrerem. E depois disso, nunca mais se ouviu falar em gigantes daquela categoria. Que eram o quê? Homens gigantes de verdade com mais de 3 metros. Depois deles, houveram outras pessoas que eram considerados gigantes? Sim, até hoje. Se tu for ver o homem mais alto do mundo, mas o que é isso? É um chinês. E tem a mulher mais alta do mundo, que eu não lembro o que ela é. Ou a mulher é uma chinesa e o homem é um japonês. Eles têm uma doença que impede que eles parem de crescer. E eles continuam crescendo e ficam gigantes. Mas é por causa de uma doença que eles têm. Naquela época não era uma doença. Eles eram da raça dos gigantes. Lá atrás do fundo. Em Jó, o inimigo ele vai lá e antes de falar fazer tudo aquilo lá com Jó, ele se volta a Deus, ele conversa com Deus, né? Se eu não estou enganada, ele fala isso.
Aí a pergunta é, tipo, o inimigo ele ainda tem, consegue conversar com Deus ainda? Tipo, ele tem contato com Deus para poder falar com ele? Olha, o único relato bíblico, né, que fala de Satanás indo aos céus e falando com Deus é no livro de Jó. É o único relato bíblico que fala isso. Depois disso, vai falar de Satanás falando com Jesus Cristo, quando ele estava pisado como homem na terra. Depois disso, não existe nenhum relato bíblico de Satanás chegando ao trono de Deus e falando com Deus. Esses são os únicos relatos de Satanás falando com Deus. Satanás tem acesso a Deus? Não sei. Não sei. Tem gente que diz que sim e faz um monte de artigo científico biblicamente falando, dizendo que pode. Outros vão dizer que não pode. Tem gente que atira para tudo que é lado dizendo se sim ou se não. Qual é a minha resposta? Não sei. Pode ser que sim e pode ser que não. Nem tudo está na Bíblia. Alguém tinha aqui na frente, acho que... Só a pergunta da Vicky ali, de por que já deu nosso tempo, tá? Por que tem os livros na Bíblia dos católicos a mais do que na Bíblia a nossa Bíblia, né? Eles são, na Bíblia dos católicos, chamados de livros apócrifos. Eles chamam de livros deuterocanônicos. O que são livros deuterocanônicos? São livros depois do cânon. Quem fez o cânon, certo, foi lá no início da história, quando já tinha sido escrito todos os livros. O que é cânon? Oi? O que é cânon? Desculpa. Cânon bíblico é a junção de todos os livros. Eles fizeram um concílio aproximadamente 300 anos depois de Cristo, certo? E era feito esse concílio para descobrir quais são os livros que nós vamos considerar todos os livros como a palavra de Deus. E eles pegaram todos os livros que eram usados pelos judeus, e todas as cartas que foram escritas, e todos os livros que existiam que falavam alguma coisa de Jesus. E eles estudaram e leram, foram muitos anos naqueles concílios, até eles escolherem, olha, esses livros nós consideramos que são os livros divinamente inspirados. E eles compilaram a Bíblia. Depois dessa compilação, teve um papa aí, teve um cara aí, que disse, olha, esses não são os únicos livros inspirados. E existem mais esses livros que também são livros inspirados e nós vamos colocar na Bíblia, certo? Alguns deles, gente, não tem mal nenhum você ler. Agora, dizer que eles são livros bíblicos. O que são livros bíblicos? O que são livros inspirados? Deus, através do Espírito Santo, inspirou homens, conscientemente ou inconscientemente, a escrever a palavra. Como assim inconscientemente? Tem gente que escreveu a Bíblia, inspirado por Deus, e não sabia que estava escrevendo a Bíblia. A gente vai ver isso em alguns trechos de livro. Quando tu estuda bibliologia, tu vai ver alguns trechos de Samuel, do Antigo Testamento, tu vai ver algumas pessoas ali que andaram escrevendo algumas coisas, tipo assim, escribas. Moisés estava ditando e alguém escreveu, certo? Depois Jeremias. Jeremias estava ditando, mas quem escreveu na verdade foi Baruque, né? Que era um escriba na época de Jeremias. Então existem essas questões assim. Esses livros foram considerados inspirados por Deus porque alguém teve direção do Espírito Santo para escrever. Os deuterocanônicos não foram considerados inspirados por Deus, mas alguns deles são livros históricos. Se você ler a história de 1ª e 2ª Macabeus que tem na livra bíblica, é bem legal você pegar lá. A história lá de Judite, é bem legal você ler para entender o contexto histórico, porque daí ele é um livro de história, contando história. A Bíblia não é um livro de história, ela não tem função de um livro de história, de contar a história. A função da Bíblia é revelar Deus a mim e a você, certo? E aí isso são os livros que são considerados deuterocanônicos ou livros apócrifos, porque alguém colocou eles depois de estar o cânon bíblico, depois da Bíblia já estar formado Bíblia. É isso? Gente, uma coisa também, Rafa, se tu puder fazer o jabá do Antigo Testamento, tu falou no meio da tua apresentação, né? Ah, tá. A gente tem uma turma na segunda que precisa de mais adolescentes também.
10. Vem aqui, Viz. A Isa vai fazer o jabá do Fundamentos. O que é o curso de Fundamentos? Não esquece disso. Quer que eu fale o que é o curso de Fundamentos? Curso de Fundamentos é onde a gente estuda doutrina. Então, tem 11 assuntos. Você precisa ser membro da igreja, tá? São 11 assuntos. Quais os times que já fizeram esse curso? Levanta a mão aí. A Ingrid, o Greg, a Júlia. É isso? É muito legal, né? Sim ou não? É que é só 3, né? É. Mas a gente estuda a Bíblia, Deus, criação, salvação, santificação, vida após a morte, segunda vida de Cristo. Tem tudo isso. O problema do mal. E agora a gente está com uma turma só de adolescentes na segunda-feira. Daí a Isa vai fazer o jabá. Não, a gente não tá. Não. Não tá? Não tá. Não vai ser só de adolescentes. Tá, então fala. Não vai ser uma turma só de adolescentes. Por que não vai ser uma turma só de adolescentes? Certo? Porque eu conversei com o Henrique, ele fez pesquisa no grupo de vocês, ele me mandou os prints. Aí sobrou para vocês. Ele mandou lá o negócio para vocês, fez um... Nossa! E não teve inscrição, e me apareceu, sei lá, 10 cabeças na segunda-feira lá, né, dizendo que ia fazer o Fundamentos. E eu não tinha inscrição, e eu estava esperando quanto? 30 cabeças inscritas. E responderam a enquete. 30. Que fizeram inscrição no aplicativo da igreja. Alguém aqui não sabia que a inscrição estava no aplicativo da igreja? Ninguém levantou a mão. Pois é, que coisa, né? Então, não fizeram inscrição e apareceram lá na turma. O que acontece, gente? Nós temos hoje 41 pessoas. Não dá para fazer uma turma de 30 e uma de 10. Eu não vou fazer uma turma de 30 pessoas e uma de 10 para ter só 10 adolescentes naquela turma, só para ter só adolescente naquela turma. Eu vou poder fazer o quê? Eu vou fazer uma turma com adolescentes e algumas pessoas mais jovens que vão estar lá junto com vocês para estar compartilhando com vocês. Porque o objetivo é vocês estarem lá como adolescentes ou aprender a palavra e a Bíblia daquilo que nós estamos estudando, que nem nós fizemos aqui. Qual é o objetivo? É só estar junto com a galera ou estar junto com a galera, mas aprender a Bíblia? Porque se você vai estar junto com a galera, não faz diferença se você vai estar com 10 adolescentes sozinhos numa turma ou com 10 adolescentes e mais 5, 6, 7 pessoas de outras idades. Certo? Então, esse é o recado agora, assim, como vai ser essa turma. Porque se eu tiver que fazer uma turma só de 10 adolescentes, eu vou ter que fazer 2 turmas de 15 com o restante. E eu não tenho professor. Quantos adolescentes tem que aparecer na segunda aqui para tu separar eles? Não, separar a gente já vai separar igual. Porque vai dar 2 turmas de aproximadamente 20 pessoas. Não, eu digo assim, ela quer... Não, é só ir lá. Então, a gente bota os adolescentes tudo numa turma só, mas não vai ser só adolescente. Entendeu? A gente pode sim colocar todos os adolescentes numa turma, mas não vai ter só adolescentes naquela turma. É isso que eu estou dizendo. Então, pessoal, tem as turmas de domingo e as turmas de segunda. Sei que muita gente acha corrido no domingo, porque tem culto, tem gente que serve. Tem a turma na segunda, começou na segunda-feira agora, dia 2, era? Eu acho na segunda. Isso aí, começou dia 2. E aí, ainda tem como entrar, ainda tem vaga, é só vir. E quanto mais adolescentes, melhor, porque seremos mais jovens, aprendendo mais sobre a palavra, se aprofundando, tirando dúvidas, e nenhuma dúvida não vai ser respondida. E é isso, quanto mais melhor, venham e vai ser uma grande evolução para todos. Muito bom! Isso aí. E se tiver bastante adolescente na segunda, eu falo com o Rafa de negociar lá as turmas. Tem a turma do domingo que eu cuido, daí eu venho aqui na segunda dar algum assunto para vocês. Na segunda, daí. Isso aí é negociar.